Essa aqui é a bancada que eu utilizo para poder prender o MDF sobre ela, né? Para poder cortar o MDF, lixar, passar betume. Ela é bem simples, é só uma tábua de madeira mesmo. Agora, neste momento, eu vou te mostrar, né? Te apresentar as ferramentas que a gente vai utilizar para cortar o MDF, né? Cortar o MDF para a gente poder fazer o nosso ícone, né? Colar a nossa estampa. Eu separei aqui uma estampa de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e a gente vai cortar, né, o MDF do tamanho dessa estampa, né? E para fazer isso, eu vou utilizar essa serra, né, essa serra manual mesmo, essa serra simples, esta serrinha, né? E vou utilizar também esses sargentos, né, também conhecido como grampos, que vai me auxiliar, né? Vai prender o MDF em cima da minha bancada, né? Para ele não ficar deslizando, para ele não ficar balançando muito, né? Então a gente vai utilizar os sargentos e esta serra aqui. Aí a gente vai marcar o nosso ícone no nosso MDF, né? A gente vai marcar o tamanho dele aqui, ó. Deste tamanho aqui vai ser melhor. Repare só que o MDF foi marcado aqui, onde a gente vai recortar a nosso MDF, né, para poder fazer o ícone do tamanho da nossa estampa. Então agora a gente vai utilizar o sargento, né? Eu vou prender o MDF aqui na bancada utilizando o sargento. Eu vou utilizar esse papelzinho também para o sargento não marcar, né, não danificar o MDF, né? Utilizando a nossa serra, né?
Repare que saiu aqui o nosso MDF, né? Já cortado. Vamos analisar nesse momento agora se a estampa está do mesmo tamanho do MDF. Olha, fazendo uma avaliação aqui, dando uma analisada, eu percebi que aqui do lado, ó, aqui do lado, na borda do ícone, na borda da estampa, ainda tem um pedaço de MDF que ficou maior do que a estampa. Tá vendo? Tem um pedaço aqui do MDF, né, que ficou maior que a estampa. E também o MDF, ele ficou com essas rebarbas aqui, ó. Com essas rebarbas, ó. Com essas rebarbas, com essas linhas da serra, né? Cortes, né? Essas marcas dos cortes, né? Que a serra fez. Aqui em cima, nessa parte aqui, também está bem áspera. Está bem... bem visível, né? As linhas do corte, né? As imperfeições que ficaram depois do corte. Então, neste momento agora, depois que a gente cortou, a gente vai lixar, né? A gente vai lixar o MDF para ele ficar do tamanho certinho da estampa, né? A gente vai lixar o MDF até ele ficar do tamanho certinho da estampa. Para lixar o MDF, eu vou utilizar 3 tipos de lixa, né? Uma lixa um pouco mais grossa, que é essa daqui. Ela desbasta bem o MDF, né? Ela é um pouco mais grossa. O número dela é P60. Depois eu vou utilizar essa lixa aqui, que é uma lixa média, né? Ela também desbasta, mas ela desbasta menos. O número dela aqui é P120. E por último, eu vou utilizar essa lixa bem fininha, que é uma lixa mais para dar o acabamento, né? Que também é muito importante. E o número dessa daqui é P220. P220. Então a gente vai lixar o MDF, né? Para ele ficar bem lisinho com acabamento, né? Vou começar pela lixa grossa até chegar na lixa fina.
vendo, ó? Agora ficou bem justo, né? Olha, pode ver que você já não consegue mais ver o MDF, porque ele está bem justinho aqui com a estampa, ó. Agora a gente precisa dar uma analisada se esse MDF que a gente cortou, ele está reto, né? Se essas laterais do MDF estão retas. Para isso, você pode utilizar a lateral, né, da bancada, porque a minha bancada ela é reta, né? A lateral dela para conferir se não tem nenhum vão, nada torto, né? A gente vai fazendo essa análise, ó. Vai olhando para ver se não tem alguma imperfeição, né? Se ele está torto. Mas aqui, ó, estão todas bem rentes, né? Bem juntas com a lateral da minha bancada. Você também pode fazer uma análise colocando assim, ó, desta forma, que você vai conseguir analisar se ele está reto ou se ele está torto, ó. Utilizando o próprio MDF, ó. Você pode analisar para ver se ele está reto ou se ele está torto. Então, depois do seu ícone estiver cortado e lixado, a gente vai passar para a próxima etapa, né? Que é a etapa da gente fazer o furo. Agora eu vou mostrar como é que é importante, sempre quando formos cortar o MDF, sempre quando estivermos na parte de lixar principalmente, de nós cortarmos e lixarmos até o MDF ficar do tamanho da estampa, do tamanho exato. Olha só o que acontece se você não corta e lixa o MDF do tamanho certo da estampa. O ícone ele fica dando essa bordinha aqui, ó. Tá vendo? Essa borda. Olha só. Uma bordinha, ó. Enquanto se o ícone ficar bem lixado e bem cortado, principalmente na parte de lixar, olha só, não dá a bordinha, ó. Tá vendo? Então é importante que quando você for lixar mesmo o ícone, é importante que você marque, né, o tamanho da estampa no MDF e lixe até ele ficar certinho, do mesmo tamanho da estampa do ícone. Ele vai ficar mais bonito, vai ficar mais belo. Neste momento agora, a gente vai fazer o furo que fica na parte de trás do ícone, né? A gente faz um furo aqui na parte de baixo para botar a cavilha, né? O suportezinho de pino. E aqui na parte de cima a gente faz o furo para poder pendurar o ícone na parede, né? Então a gente vai fazer os dois furos com esta furadeira aqui, né? Para fazer esse furo, eu vou utilizar essa broca aqui, né? Que é uma broca de 6 milímetros de diâmetro, né? Do mesmo diâmetro que eu vou utilizar a minha cavilha, né? Então, a broca e a cavilha, elas têm que ter o mesmo diâmetro. E eu recomendo que seja esse de 6 milímetros, porque eu já testei e sei que ele equilibra bem. A minha broca tem uma marcação aqui, ó. Colei um pedaço de fita durex, né? Fita adesiva, para poder marcar até onde eu posso fazer o furo para não atravessar, né, o ícone, para não passar direto, né? Atravessar o ícone. Então,
eu marquei aqui na minha broca 7 milímetros, né? O ícone ele é de 9 milímetros, né? Eu vou fazer o furo até 7 milímetros. Foi essa marcação que eu fiz aqui na broca. Para a gente fazer o furo, a gente tem que achar o ponto de onde que a gente vai fazer este furo, né? O furo ele vai ser sempre feito bem no centro do ícone, né? Bem no meio do ícone. Este meu ícone aqui, ele tem... Esse ícone aqui, ele tem 10 milímetros de... Ele tem 10 centímetros exato, né? Ele tem, ó, 10 centímetros exatos de largura, né? E aí a gente vai ter que fazer um furo onde que está os 5 centímetros, né? Que é a metade exata do ícone. E também a gente vai marcar aqui 10 milímetros para cima, ou, né, que é a mesma coisa, né? 1 centímetro para cima, para o ícone ficar centralizado no meio e 1 centímetro, né? 10 milímetros acima também. Então a gente tem que fazer esse furo bem aqui, ó, bem no meio e um pouquinho acima da lateral do ícone, né? Vou marcar aqui para você ver. Olha só, fiz as duas marcações, ó, bem centralizado e 10 milímetros da lateral, ó. Fiz do outro lado também, ó, bem centralizado e 10 milímetros da lateral. Agora a gente vai colocar, né, a broca aqui na furadeira. Vai ter que prender bem, né, para não dar nenhum tipo de problema na hora de fazer o furo. Vamos fazer agora o furo aqui, né, no nosso MDF. Lembrando que, ó, tá vendo? A gente fez a marcação e agora a gente vai fazer o furo, né? Quando a gente for fazer o furo, e a furadeira, né, elas tem que estar bem reta mesmo, né? Para o pino ficar bem certinho na hora que a gente colocá-lo aqui. Se a furadeira estiver torta, estiver tombada, o furo vai ficar diferente, né? E o ícone ele não vai equilibrar muito bem, né? Da forma que a gente quer. Então a furadeira ela tem que ser utilizada assim, bem reta mesmo. Olha só como é que ficou o furo, ó. Tá vendo? Ó, já foi feito o furo. Eu vou usar um pedaço de lixa para poder fazer um acabamentozinho aqui nesse furo, ó. Uma lixa aqui, uma lixa fina, né? Para dar um acabamento nesse furo aqui, nesse furo. Veja só como ficou, ó.
Pronto, conseguimos fazer o furo já.